É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem seja bendito. Ao que vem e ao seu reino o louvor. A liturgia deste domingo traz as seguintes leituras, né? Primeira leitura é de Ezequiel, capítulo 34, versículo 11 a 12, 15 a 17. O salmo da liturgia de hoje é o salmo, mais conhecido dos salmos, o Salmo 22. O Senhor é meu pastor, Na segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 26 e a 28. Vamos ver então o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se sentará sobre o trono da sua majestade. Serão todas as gentes congregadas diante dele, o qual separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e destes-me de beber, era peregrino e recolheste-me, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e fostes visitar-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, sequioso e te demos de beber? Quando te vimos peregrinos e te recolhemos, nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? Respondendo, o rei lhes dirá: Na verdade vos digo que todas as vezes que vós fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, que foi preparado para o demônio e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me recolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Então eles também responderão dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto ou sequioso, ou peregrino ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te assistimos? Então lhes responderá dizendo: Na verdade vos digo, todas as vezes que não o fizestes a um destes mais pequeninos, a mim não o fizestes. Esses irão para o suplício eterno, os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e converta o nosso coração. Falamos então da reflexão desse texto de hoje, do Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículo 31 ao 46. Eu já vou falar, primeira reflexão, do rodapé da minha Bíblia aqui, da Bíblia Sagrada. As obras da misericórdia, como fruto da caridade para com Deus e para com o próximo, compreendiam a lei à luz da qual seremos examinados. Jesus toma como sendo feito a si o que for feito ao próximo. Ele se encontra em cada homem e nos estende as mãos por meio dos infelizes. Sobretudo em nossos dias, urge a obrigação de nos tornarmos o próximo de todo e qualquer homem, e de o servir efetivamente,
quando vem ao nosso encontro. Seja o ancião abandonado de todos, ou o operário estrangeiro injustamente desprezado, ou o imigrante, ou a criança ilegítima que sofre injustamente por causa de um pecado que não cometeu, ou o indigente que interpela a nossa consciência, recordando a palavra do Senhor. Todas as vezes que o fizestes a um desses mais pequeninos, a mim o fizestes. E a minha Bíblia tem 50 anos de idade, e as palavras ainda servem muito e muito bem, né? Sem contar o próprio Evangelho, que tem mais de 2000 anos. Falarei da reflexão do dia a dia com o Evangelho deste texto. São João da Cruz resume numa frase a cena do juízo final. No entardecer da vida, seremos examinados sobre o amor. Jesus esclarece que se trata de amor traduzido em ações concretas, amor que acode aos necessitados. Ao atender necessitados de toda necessidade, estamos demonstrando amor a Deus. Todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizeram. O amor a próximo é o culto que Deus prefere. A religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, consiste em socorrer os órfãos e viúvas em seu sofrimento. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Seremos julgados no final pelos atos de justiça, amor e fraternidade praticados hoje. Única exigência para ouvirmos o confortável convite de Cristo: venham benditos de meu Pai, recebam por herança o meu reino. Dia a dia, o Evangelho. E vamos ao catecismo da nossa Santa Igreja, né? O nosso catecismo da Igreja Católica, que também fala um pouquinho disso aí, e é muito importante a gente ter esse conhecimento. Parágrafo 544 do Catecismo. O reino é dos pobres e pequenos, quer dizer, dos que o acolheram com um coração humilde. Jesus foi enviado para trazer a boa nova aos pobres. Declara-os bem-aventurados, porque é deles o reino dos céus. Foi aos pequenos que o Pai se dignou revelar o que continua oculto aos sábios e inteligentes. Jesus partilha a vida dos pobres, desde o presépio até a cruz. Sabe o que é sofrer a fome, a sede e a indigência? Mais ainda, identifica-se com os pobres de toda a espécie e faz do amor ativo para com eles a condição da entrada no seu reino. E aqui ele não fala só de pobre material, né? Fala também do pobre espiritual. Parágrafo 1033. Não podemos estar em união com Deus se não escolhermos livremente amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecarmos gravemente contra Ele. E aí entra o pecado contra o nosso próximo, ou contra nós mesmos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. Ora, vós sabeis que nenhum homicida tem em si a vida eterna. Nosso Senhor adverte-nos de que seremos separados dele, se decurarmos as necessidades graves dos pobres e dos pequeninos, seus irmãos. Morrer em pecado mortal sem arrependimento e sem dar acolhimento ao amor misericordioso de Deus significa permanecer separado dele para sempre, por nossa própria livre escolha. E é este estado de autoexclusão definitiva da comunhão com Deus e com os bem-aventurados que se designa pela palavra inferno, que é o destino que teremos, né, se nos afastarmos de Deus. Parágrafo 2447. As obras de misericórdia são as ações caridosas pelas quais vamos em ajuda do nosso próximo, nas suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdias espirituais. Como perdoar e suportar com paciência, né, também são. As obras de misericórdia corporais consistem, nomeadamente, em dar de comer a quem tem fome, albergar quem não tem teto, vestir os nus, visitar os doentes e os presos, sepultar os mortos.
Entre estes gestos, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna e também uma prática da justiça que agrada a Deus. Dar à Igreja a sua contribuição se enquadra também nesse parágrafo do nosso catecismo. E aqui eu encerro com o texto, de São Tiago. Quem tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. E quem tem mantimentos, faça o mesmo. Aliás, de Lucas esse. Dai antes de esmola do que possuís, e tudo para vós ficará limpo. Também de Lucas. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisarem de alimento cotidiano, e um de vós lhe disser, ide em paz, tratai de vos aquecer e de matar a fome, mas não lhes der o que é necessário para o corpo, de que lhes aproveitará? Essa é de Tiago, então. Muito bem, encerramos a reflexão do Evangelho deste domingo, com vários textos aí, da Palavra de Deus, do dia a dia com o Evangelho e principalmente do Catecismo da nossa Santa Igreja. O Catecismo da Santa Igreja, todo católico deveria ter um.